Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da dilatação, em especial a dilatação linear. Esse tipo de dilatação ele vai ocorrer em apenas uma dimensão, ou seja, quando esse corpo sofrer uma elevação de temperatura e aumentar, o aumento só vai se dar apenas na questão do comprimento. A determinação desse tipo de dilatação pode ser expresso através de uma equação. Δl é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente vezes ΔT. Esse ΔT é a variação de temperatura, não é variação de tempo. Vocês estão observando logo abaixo que a gente tem um exemplo. Então a gente tem uma barra, essa barra inicialmente tem um valor x e depois essa barra sofreu um aumento de temperatura e, consequentemente, teve um aumento no seu comprimento. Esse é um bom exemplo de dilatação linear. Então, dentre aquela equação que eu apresentei para vocês, ΔL, ela pode ser expressa pela diferença de LF menos L0. O que seria isso aí? LF é o comprimento final e L0 é o comprimento inicial. Então, ΔL vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial. O coeficiente ele é representado pela letra grega alfa, tá certo? Então, cada material tem o seu coeficiente específico, tá certo? Através da resolução dos exemplos, vocês vão observar. E ΔT é a variação de temperatura, ou seja, temperatura final menos a temperatura inicial. Primeiro exemplo. Uma barra de ferro, coeficiente de dilatação linear de 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus centígrados, possui um comprimento de 15 metros a 20 graus Celsius. Se a barra é aquecida até 150, determina a dilatação sofrida pela barra e o comprimento final da barra. Então, essa barra, ela, quando estava a uma temperatura de 20 graus Celsius, ela tinha 15 metros. Quando a minha temperatura atingir 150 graus, qual vai ser o comprimento dessa minha barra? Tá certo? Então a gente vai utilizar o que aqui? ΔL, L inicial, vezes o coeficiente, vezes ΔT. Então primeiro a gente vai determinar o que? A dilatação. Então quem é a dilatação? Dilatação vai ser igual L inicial. Então minha barra inicialmente ela tinha 15 metros, certo? Então 15 metros é o valor inicial. Qual é o coeficiente da minha barra? 12 vezes 10 elevado a menos 6. E qual é a minha variação de temperatura? Lembra, variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos a inicial. Quem é a minha temperatura final? 150. Quem é a minha temperatura inicial? 20. Aí o que a gente fez aqui, ó, ΔL é igual a 15 vezes 10 elevado a menos 6 e fizemos a diferença da variação de temperatura. 150 menos 20, 130. Aí a gente vai fazer o que aqui? Primeiro vamos multiplicar 15 vezes 12 vezes 130, que deu quanto? 23.400. Aí você pode perguntar, por que não multiplicou com o 10? Porque o 10 é uma potência, e isso aí a gente vai usar no final. Então, multiplicando 15 por 12 por 130, eu tenho 23.400. Restou quem? A potência 10 elevado a menos 6. Então, a gente vai eliminar essa potência andando 6 casas para o lado esquerdo. Então, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, que deu igual a 0,0234.
Conhecendo a dilatação, a gente vai para a segunda parte da questão, que é o comprimento final, tá certo? Comprimento final vai ser o quê? L vai ser igual à soma de quem? Da dilatação, ΔL, mais o comprimento inicial. Quem é ΔL? A gente descobriu agora há pouco, 0,0234. Quem era o comprimento inicial? 15. Então, L vai ser igual a quanto? 0,0234 mais 15, que dá igual a 15,0234 metros. Resolução concluída do exemplo número 1. Espero que todos tenham compreendido a questão.